A paz do Senhor, amados irmãos, estamos começando aqui agora mais um podcast falando de Bíblia. Esse momento ao qual nós tiramos aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer a todos que têm acompanhado a nossa programação, têm acompanhado aqui o canal. E hoje, mais uma vez, vamos estar falando sobre dúvidas, perguntas feitas lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Se você não segue, segue lá, Falando de Bíblia Oficial, porque lá você pode fazer a tua pergunta diretamente para o Pastor Paulo. O Pastor Paulo também tem feito umas lives exclusivas lá, então para você interagir com o canal Falando de Bíblia, @Falando de Bíblia Oficial lá no Instagram. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Se inscreve, ativa a notificação e fica ligadinho aqui que de repente a sua pergunta pode aparecer aqui no canal. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o mestre Pastor Paulo Nascimento, que está sentado na cadeira de convidado e vai estar cumprindo mais esse desafio, né, pastor? De responder essas perguntas que muitas das vezes são quentes, né? Tudo bem? Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Muito obrigado, Daniel, por mais uma vez me permitir estar aqui na Produtora Estúdio D, podendo realizar mais um podcast. Hoje sendo... na cadeira do convidado ou do metralhado. É assim que eu estou me sentindo ultimamente, né? Diante a tantos amigos que se levantam na caminhada, amigos, mas dando glória ao Senhor, agradecendo por tudo, o quanto Ele tem feito e mais esse momento que nos permite o Senhor. É isso aí. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje fazendo a nossa leitura da palavra. E o texto hoje que nós vamos ler está lá em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Guarde essa palavra no seu coração e vamos começar com as perguntas. Lembrando, se você quer fazer uma pergunta para o pastor Paulo, mande lá via direct no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Ou aqui na descrição desse vídeo, tem também o WhatsApp, que você pode estar mandando o seu vídeo, tá? De qualquer assunto que você tenha dúvida, ou se tem algum acontecimento aí na sua cidade, na sua região, seja uma bizarrice, seja algo edificante, mande para o pastor Paulo que ele vai estar comentando, falando de Bíblia. Pastor Paulo, a primeira pergunta hoje é do Pedro Augusto. E ele diz assim: se no céu não entra pecado, por que Lúcifer conseguiu rebelar contra Deus e levar uma terça parte dos anjos com ele? Rapaz, eu acredito que todo cristão, quando começa a ler a Bíblia, uma das primeiras perguntas que vem à sua cabeça é que a natureza de Satanás, ou de Lúcifer, como ele é chamado, o inimigo, o diabo, como alguns gostam, né? Chamam de capiroto, no maneirismo pentecostal, satangôs. Eu estava numa igreja um dia que chamaram de Ploque Monstro. Eu falei, lembrei do chicletinho. Satangôs é do Jasper, que eu lembro. Satangôs é do Jasper. E as pessoas, elas se deparam com a maldade e a gente percebe que há uma certa dificuldade. E eu já me questionei, acredito que você também, assim como muitos dos nossos irmãos também já se perguntaram. Se ele é um ser angelical, ainda que tendendo hoje para o lado da maldade, o seu nascedouro começa no céu, né? Ele era um querubim ungido. Você vai ver isso na sua narrativa bíblica de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso de número 13. O universo que ele vivia, das pedras afogueadas, como sardônica, topázio e outras mais. E a Bíblia vai dizer que ele tem um intento, que ele queria assumir as mais altas nuvens e assumir o trono de Deus. Então, quando você lê que ele quer subir as mais altas nuvens e ser maior que o trono de Deus, onde Deus governa soberanamente todas as coisas, você percebe que o começo dessa rebelião, a multiplicação desse comércio dentro de si, que é a forma original da palavra conotada para nós, dessa multiplicação desse comércio dentro dele, dessa rebelião,
não começa no céu, onde está a santidade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. No céu não entra pecado, é assim que nós ouvimos os nossos antigos pregando. E parece que é uma incógnita na cabeça de muita gente, e aí eu preciso aqui, pelo menos, considerar duas coisas. Como o Antigo Testamento não está em ordem cronológica, o livro mais antigo do Antigo Testamento é o livro de Jó, que a turma gosta de falar insistentemente que é apenas filosófico, que a citação de inimigo ali, Satanás no meio deles, né, é apenas uma figura de linguagem filosófica, que não é. Ali é uma linguagem literal. E aí você tem em 1 Crônicas, capítulo de número 21, no verso de número 1, né, quando... Olha o que diz a Bíblia. Então Satanás, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a primeira citação é justamente em 1 Crônicas, capítulo 21, 1. Mas colocando cronologicamente, o livro de Jó é mais antigo, então, na verdade, é no livro de Jó. Aí alguém pergunta assim, mas se Deus sabia que ele ia rebelar, por que Deus o criou? É a mesma pergunta que a pessoa faz. Mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que Deus criou Adão e colocou ele lá no jardim? É porque existe um Deus que governa tudo soberanamente, que não perde o controle de nada. E aí vai soar como som de heresia para muitos, e aí os rabinos falam isso, e eu não coloco na minha conta, e outros mais vão dizer que até o pecado estava nos planos de Deus. Porque se não há introdução do pecado ali em Adão, como é que nós conheceríamos a graça? É verdade. Como é que nós conheceríamos o Cordeiro que está preparado antes da fundação do mundo? Segundo o escrito paulino. Então, assim, as pessoas acreditam que as coisas acontecem aleatoriamente. Não acontece aleatoriamente. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas antes mesmo da sua existência, já sabe quais são os resultados positivos e negativos, e ele não sofre abalos. Eu me abalo. Os governos da terra se abalam. O nosso Deus continua e permanece imutável. Então, não começou no céu esse pecado. Ele consegue levar uma terça parte dos anjos? Sim. Mas essa ideia de que começou no céu, não. Ele tinha um lugar dele, um lugar, vou dizer aqui entre aspas, privilegiado. Porque era um lugar onde ele era todo resplandecente. E é aí que entra essa multiplicação desse pensamento maligno que é a divisão. A gente tem que ter cuidado, né, meu pastor, de não aniquilar a soberania de Deus, né? Sim. Porque, claro, que o senhor deu uma explicação muito pertinente aí. Se a gente crê que Deus é soberano, ele nunca é surpreendido. Certamente, o que aconteceu com Lúcifer estava nos planos dele. O que aconteceu com Adão e Eva estava nos planos de Deus. Tudo para nos trazer um ensinamento, né? Que hoje a gente conheceu o pecado, conheceu essas questões através desses fatos da Bíblia. O senhor concorda com isso também? Plenamente, Daniel, porque a pergunta do Pedro Augusto estudou comigo. Ele, desde pequeno, quando a gente falava que era cristão, ou quando alguma outra pessoa chegava, a família dele não era de tradição cristã, mas eles tinham uma Bíblia, era comum dentro das casas terem uma Bíblia. E aí ele lia a Bíblia. Eu não sei se ele lia para sua avó ou era para sua tia, era para alguém que cuidava dele, pois sua mãe trabalhava muito, né? E não ficava ali dando toda assistência, e a família colaborava. E ele lia para alguém, e ele começou a se questionar. E quando ele sabia que alguém era cristão, na escola ele perguntava: cara, eu li isso aqui na Bíblia, é isso mesmo? Poxa, mas... E aí as pessoas leem a Bíblia, não fazendo as conexões do quebra-cabeça que ela tem, vai acontecer o quê? Ela acha que aquilo ali é um aleatório. Deus não trabalha com aleatórios, Deus trabalha com propósitos. E os propósitos de Deus, eles, uma vez estabelecidos, são decretos soberanos. E os decretos soberanos de Deus, eles não têm como a gente mudar. Por exemplo, se no decreto de Deus a pandemia estava prescrita no livro de Deus, pode chamar o cara mais santo, o rabino mais puro, o pastor
mais de período de oração, você pode chamar a irmã pureza e ninguém muda esse decreto. Tem um tempo estabelecido por Deus, então tem que cumprir aquele tempo. É verdade. Pegou? Perfeito, perfeito. Com certeza o Pedro Augusto também teve essa pergunta respondida de forma muito eficiente. Vamos para a segunda pergunta? André de Oliveira, lá de Manaus. O senhor quer fazer algum complemento? Não, tá tranquilo. A Andréia Oliveira, lá de Manaus, ela pergunta: o que é ser pentecostal? Ih, rapaz, isso aí já cantava o Pastor Mel. Eu sou pentecostal, eu sou... Cadê o cavaco? Quando eu oro, quando o diabo passa... Não é assim? A ideia da palavra Pentecoste, Shavuot, ela foi inserida no nosso manual linguístico usual das Assembleias de Deus. E pasme-se, Daniel, muitas palavras foram tiradas do mundo judaico, colocadas para dentro do nosso maneirismo e que não fazem parte, literalmente, do nosso pertencimento. Por quê? Porque a ideia de ser pentecostal na cabeça de muita gente, porque leram Atos 2 e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Certo? Aí eles colocam que aquela citação de Lucas em Atos, do dia de Pentecostes, que aquilo que aconteceu literalmente foi o Pentecoste. Não, aquilo é uma festa judaica e uma das mais barulhentas, por sinal. Dentre as 7 mais importantes, ela está lá no meio, assim como o Pessa, assim como a festa das cabanas. Agora, a turma acredita que ser pentecostal é falar alto, é o que nós chamamos de histeria, é falar em línguas, onde alguns chegam até se sobrepor ao outro e achar que ele é mais santo, ele é mais digno, Deus o fez privilegiado, quando na verdade, a partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, automaticamente o Espírito Santo já entrou, porque é Ele quem fez essa obra em mim para eu reconhecer, porque o homem por si só não reconhece Deus. E aí a gente tem uma galera hoje se utilizando de tantos outros maneirismos de fala, idiomáticos, que não fazem parte do nosso pertencimento. Alguns vão até depois me rechaçar, e eu sempre pergunto para a galera, quando diz assim, eu sou pentecostal, eu pergunto, você é clássico, você é tradicional ou você é um pentecostal moderno? Dentro dessas 3 qualificações, qual é que você pertence? Para a gente começar a entender qual é o seu pensamento. Aí a galera muitas vezes não sabe que há essa divisão do clássico, do tradicional e do moderno. Aí como é que ele pode dizer que é pentecostal, se ele não sabe dentro do pentecostalismo que é essa divisão? Aí você tem um outro problema, você tem a galera que ao passado eles tinham essa energia, né, de buscar a Deus, esse temor, essa coisa toda, e aí deixaram como legado para nós que ser pentecostal é porque eu falo em língua, é porque Deus me usa através do Espírito Santo com os dons que Ele mesmo capacita a igreja. Aí quando alguém de uma outra fé pergunta para ele assim, mas já que você tem o dom, vamos ali no hospital, vamos ver se você tem dom de curar, você tem que curar todos os enfermos. Se você tem dom de maravilhas, eu vou te levar ali agora onde está o velório, você vai ter que orar e o defunto vai ter que levantar. A gente cai nesses extremos, porque tanto de um lado quanto do outro, um começa a desconfiar e o outro acredita demais. E eu vou dizer para você, eu prefiro até acreditar demais e ser exagerado na minha crença, por aquilo da minha entrega, do que ser desconfiado e pecar contra o Espírito Santo. Mas ser pentecostal não é só falar em línguas, não é só aquele momento do culto onde eu sinto um arrepio, onde eu me envolvo com a graça de Deus por conta do mover. E a gente ouve muita expressão de que o Espírito vai descer aqui hoje, o Espírito vai cair aqui hoje, porque o Espírito... Não, o Espírito vai se mover, o Espírito já chegou a nós, ele não vai cair, ele não vai descer, ele já desceu. Aquele que crê na continuidade dos dons, automaticamente ele é um pentecostal? Pode-se dizer assim?
Esse é um pertencimento nosso, dos continuistas. Porque o continuista, ele crê na totalidade dos dons. Aí a gente vê lá, na nomenclatura bíblica, 9 dons, mas tem um dom que está no plural, que é dons de curar. Então você vai ver que Paulo ele tenta colocar na ordem do culto e fazer uma explicativa para a igreja, para ela entender o que ela vai fazer, como ela vai se comportar. Agora, é lógico que o Espírito tem uma infinitude de coisas a serem reveladas, e que eu acredito que muitos de nós ainda não experimentou metade do que ele pode propor. Tem como a gente ser um pentecostal reformado? Rapaz, isso foi até ao título do livro do McAllister. Né, da Nova Vida. Eu acredito que não, porque a forma de crer é diferente. A forma de crer é diferente, a fé é diferente. Porque o reformado não crê na continuidade, na totalidade. Ele limita algumas coisas. Aí você esbarra numa questão de que eu sou reformado e sou pentecostal. Se torna até um tanto incongruente. Por quê? A galera fala assim, pastor Paulo, você faz algumas falas aqui no Falando de Bíblia que tu parece reformado. Mas é porque os reformadores, eles usam as doutrinas da Bíblia, Daniel. E eles tomaram posse, por conta de alguns dos seus exegetas, de que aquilo era de propriedade particular deles. Não, é da Bíblia. E aí, porque eles foram exaustivos a se debruçar para falar, para deixar um legado para suas próximas gerações, a galera dá posse para eles, mas que, na verdade, eu aplaudo o excelente trabalho de Calvino, de Martinho Lutero, de tantos outros mais, que não são só esses nomes dentro da Reforma. Tem o de Guilherme Farel, tem o de outros mais. Só que as pessoas não conseguem vasculhar outros nomes, só se prendem a alguns nomes. E aí, quando você para e ouve alguém dizer assim, eu sou um pentecostal reformado, eu fico pensando assim, caramba, o que ele está tentando dizer? Que ele crê nos dons e que ele tem o equilíbrio, que é o que a gente tenta buscar, o equilíbrio. Porque o problema é quando há falta de equilíbrio dentro de qualquer viés, é que entra a problemática, porque aí eu passo a ser um teólogo denominacional, eu puxo a sardinha para minha brasa. Eu não vou ficar puxando e mandando para do Daniel, eu vou puxar para minha. E aí eu quero fazer uma defesa de que o meu pensamento é certo e que o seu está errado. E aí eu quero sempre refutar o seu. Na verdade, você vê a galera gritando, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou não sei o quê, mas os caras não estudaram, muitas vezes, o comportamento. Aí você fala assim, mas na Instituta, o que você leu lá? Aí o cara, o que é isso? Eu falei, praticamente você está aqui como uma bíblia dos reformadores. E tem muita coisa que Calvino fala lá que me coloca a pensar dentro do viés bíblico do que ele dissertou para ajudar a igreja a conhecer as escrituras sagradas. Mas eu acredito que seja incongruente dizer que sou um pentecostal reformado. A conta não fecha, não bate. Explorando mais um pouquinho essa parte do pentecostal, na linha pentecostal, muitas das vezes no culto a pessoa fala assim, o Espírito Santo vai descer e fará o seu mover. Mas a palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Como é que é isso? Se ele habita em nós, como é que ele vai descer e vai fazer o mover? A gente ouve até músicas, né? Vem fazer o que nenhum homem fez. E aí, tudo que está escrito lá em Joel. Eu fico olhando assim e falo, poxa, mas já cumpriu essa palavra. Tanto é que em Atos 2 você vai ver, discorrer o texto, Pedro vai dizer que eles não estão embriagados, mas está se cumprindo neles aquilo que foi dito pelo profeta. Ele advogou a favor do Pentecostes ali porque já aconteceu. E a gente fica cantando realmente isso, né? Como se fosse acontecer ainda. As pessoas acreditam que o Espírito vai descer toda hora. Não, ele já está em mim. Ele já habita em mim. Eu sou morada, eu sou templo. Ele pode se movimentar em nós. Sim. Ele pode fazer isso de forma individual ou de forma coletiva. Só que a turma acredita, é onde eu falo, às vezes, você entender por que aquilo foi usado ali, para aquele tempo na Bíblia, e colocar para o nosso tempo, aí dá essas confusões. Porque a gente tenta parear de uma forma que é exclusividade nossa, mas já desceu lá nos dias de Pedro. E continua se movimentando até o dia e o grande dia do Senhor. Mas você faz uma observação muito, muito, muito clara que
ele não vai descer, ele já está, ele já habita, ele vai só se movimentar. É onde ele vai autenticando a igreja para a obra que ela foi levantada. E eu não acredito que o Espírito Santo vai se usar só para salvar outras vidas, para curar, para libertar. Porque a ideia do não continuista é que ele só vai se movimentar para promover salvação. Ele não vai se movimentar. Porque a galera diz, não, mas foi só para o dia dos apóstolos. Mas ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ah, mas Paulo está fazendo referência a Jesus lá em Hebreus. Tá, mas quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. E os três não são um? Ué, então não diminuiu o poder não caducou, o poder continua o mesmo. Ele, como Deus, continua em evidência. Eu não posso descrer que hoje ele não vai operar como operou ou de forma maior do que nos dias dos apóstolos. A gente tem que tirar um dia para falar só sobre Pentecostes, pentecostal, mas ainda vou explorar mais um pouquinho esse assunto. Vai lá. Então, onde vem essas gírias? Manto, terra, vaso, varão, é uma linguagem, só os pentecostais usam essa linguagem. Hein? Rapaz, quero até aproveitar o momento e mandar um grande abraço aqui para um irmão lá do Sul, que eu não vou lembrar o seu nome, da página Arminiano Sincero, que me desceu-lhe a marreta lá, falou em hebraico, falou em grego, né? Mostrou lá sobre a palavra varão, que inclusive ele usa um pedacinho do meu vídeo, que eu fiz uma refutação aqui contra o reverendo Caio Fábio. Usei a mesma palavra que ele está falando lá, que é a palavra zacar, ok? Ele cita o dicionário Strong, para falar que é um dicionário sério e que ele nunca ouviu um exegeta sério fazendo uso da fala que eu estava me utilizando na minha oportunidade. Só que o mesmo dicionário Strong eu tenho aqui no meu celular, na Bíblia Olive Tree, quando você aperta para a palavra homem, lá em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, não aparece a palavra Ish, como aparece na Torá. Aparece a palavra Adam. Ué, não é tão fiel? Por que não aparece a palavra Ish, aparece a palavra Adam? E em outras questões, a palavra homem lá também continua aparecendo como Adam, no dicionário Strong. Então, a régua de medir dele para a teologia que ele está fazendo está um pouquinho torta, amigo. Não é tão confiável, não. Porque eu uso também a palavra zacar para refutar a ideia do Caio Fábio e digo da forma do pertencimento das linguagens. Que um amigo perguntou aqui agora, Daniel, por que a turma fala do manto? Né? Até tem lá o louvor para tocar no manto e tal. E a galera pega, não, porque a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, na orla do seu manto. Aí bota lá um pedaço de pano na igreja, vamos passar debaixo do manto. Aí fala que é o manto da cura, é o manto da revelação, é o manto da prosperidade. E rapaz, isso são coisas que nós nos utilizamos de linguagem bíblicas que nós não estudamos. E aí, como assembleiano que sou, e ele disse também que era pentecostal lá, eu às vezes sinto vergonha, porque eu vou dizer aqui como o outrozinho que me chamou aqui no direct do Instagram, rapaz, como as pessoas são mal educadas. Como elas são mal, já chega chamando de burro, pastor, você tá maluco, você fumou, que não sei o quê. Filhão, vem conversar. Não chega querendo arrumar guerra, não, porque de repente, quem não quer guerra, se ele se dispor à guerra, tu não vai gostar do que vai ouvir. Porque quando você pergunta pro camarada lá, que veio me questionar, você sabe me dizer quem foi que dividiu a Bíblia em capítulos, se ela era toda um escrito só? Como foi que dividiu em versículo? Qual foi o período? Quem foi que fez esse trabalho? Os caras não sabem responder. Os caras não sabem o que é perícope do texto, meu irmão. Aí quando você fala, poxa, pastor Paulo, você usou uma palavra lá que eu acho que não tem necessidade, porque se você estudou lá na escola teológica, você não tem que usar no púlpito. Eu falei, gente, eu estou tentando esmiuçar aqui uma coisa. Só que os camaradas são covardes. São covardes. Aí a turma pentecostal, né? Vou dizer aqui, a turma assembleiana, que é o meio pelo qual eu faço parte, pegam algumas palavras, assaltam, e aí, para tentar demonstrar o seu maneirismo usual, eles passam a falar algumas palavras que eles são ridicularizados lá na frente.
Aí quando você começa a questionar isso, aí você passa como errado, como eu passei esses dias. E quero deixar aqui um abraço para os irmãos do Sul, para esse irmão, para a página do Arminiano Sincero, que muito obrigado por colaborar com a gente lá, divulgando o nosso trabalho aqui. E quero dizer para você que a gente não sabe toda a verdade. Quero saber qual é o homem que sabe toda a verdade. Tenho muitas dificuldades como estudante da Bíblia. Tinha de tudo para ser ateu, por conta da minha não compreensão em alguns textos da Bíblia. Isso vai dar recorte. Eu vou repetir. Eu tinha de tudo para ser ateu. Porque tem coisas que eu só creio porque está na Bíblia. Se tivesse outro livro, eu não creria. Tem coisa que você vai ler, meu irmão, e mesmo com a ajuda de comentários bons, como eu estou com esse aqui, ó, agora, na mochila, o Comentário Judaico do Novo Testamento, por David H. Stern, meu irmão, tem coisa que a nossa cachola é limitada demais. E aí você entender qual é a intenção do autor, por que o autor está falando naquilo ali, por que aquele tempo era daquela maneira, por que as palavras ali, se era o clássico, se era o usual, se era a linguagem mais pobre, o que era, até você alcançar, meu irmão, é um trabalho exaustivo. Eu conheço um pastor que ele estava fazendo uma pesquisa em um determinado texto, o cara se debruçou 3 anos num texto só. O outro está estudando Apocalipse, já tem 8 anos. Ele falou assim, cara, quanto mais eu estudo, menos eu sei. O próprio João Calvino, quando vai ler, quando ele vai escrever sobre os seus comentários, ele vai de Gênesis a Judas. Quando chega no Apocalipse, ele dá uma parada. Por quê? Porque ele viu a dificuldade. E mesmo porque ele já havia cansado a cabeça de tanto que ele estudou. Cavou, teve que examinar, teve que apurar para escrever. Então, assim, falar que o dicionário Strong é o melhor do mundo, não, tem dicionário melhor do que ele. Pastor, para a gente fechar essa linha pentecostal hoje, né? O senhor acha que tem acontecido muitos exageros nos cultos pentecostais, nas vigílias pentecostais? A gente vê muitos jovens, bem jovens mesmo, dizendo que estão cheios do poder de Deus, cheios de unção, rodopiando, falando em língua. Será que tem algumas pessoas que treinam essas línguas estranhas em casa? Para falar no culto? Daniel, como tem. Mas para dizer que está cheio do Espírito Santo, cheio do poder... É aquilo, as pessoas acreditam que estar cheio do Espírito Santo é aquela manifestação de poder no culto. E aí eu conheço gente que nunca falou em línguas. E é cheio do Espírito Santo. Que não faz nenhum exagero e é cheio do Espírito Santo. Depois daquele movimento todo, como é que o cara se comporta? É aí que tá. Porque o Espírito Santo veio, desceu sobre a igreja primitiva, e era a promessa de Jesus que iria ficar e pôs na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Para quê? Para serem testemunhas. Os caras falam em língua, mas não ganham uma alma. Aí treina. Não, você fala, roda em casa, e quantas vezes tem vídeos na internet aí da turminha ensaiando, falando esporadicamente, numa brincadeira. Virou brincadeira na boca de alguns. É verdade. Eu sou da época que aí entra, né, ao frequentar alguns cultos de oração, gente séria que quando você, dentro do culto, até mesmo quando o Espírito se movia, a pessoa falava em língua e que ia profetizar, Deus dava o discernimento. Irmão, senta. Deus até te usa, mas não é agora. Deus me deu discernimento que isso aí não é. E a pessoa sentou, filho. Foi repreendida. E não ficou fazendo biquíni, não foi para a internet para falar mal das irmãs do círculo de oração. Pelo contrário, agradeceu a instrução. Agora, eu queria saber por que as pessoas acreditam que para ser cheio do Espírito Santo você tem que plantar bananeira, você tem que gritar que nem um desesperado, você tem que rodar que nem um Tasmania. Eu acho que isso aí já foi uma cultura que foi implantada muito errada. Até porque tem pessoas que vão para o culto, se elas não verem isso, acabou. O culto não foi bom. Deus não estava ali. E é um engano tremendo. Saiu dali, não tem transformação, não tem salvação, não tem nada, só tem movimento. Continuam fazendo as mesmas besteiras. É verdade. Não se submetem à obra do Espírito Santo. Aí, rapaz, é assunto para mais de metro. É isso aí. A gente tem que marcar um podcast aqui só desse assunto. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, por causa do nosso tempo. O Robert, de Belo Horizonte, fez a seguinte pergunta. Daniel era eunuco na Babilônia? Daniel era eunuco na Babilônia? Antes de o senhor responder isso, queria que o senhor esclarecesse o que é ser um eunuco, né? Que tem gente que não sabe. Rapaz... a Bíblia chega a dizer que alguns nasceram eunucos, outros se fazem eunucos. E
A ideia do eunuco é a ideia de alguém que está guardado para um propósito. Alguém que não vai tocar em mulher. Alguém que se anula, né? Os que se fizeram eunuco se anulam para a questão do contato. Ser um eunuco naquele período bíblico, principalmente Daniel, os camaradas tinham posições privilegiadas, próximas do rei, da maior autoridade que tinha de governo. E se esses camaradas cobiçassem as mulheres das grandes autoridades, poderiam morrer. Há uma discussão que, por não ter o nome da mulher de Daniel, não há um registro de casamento de Daniel na Babilônia, que alguns dos teólogos chegam a afirmar que Daniel se fez eunuco. Outros teólogos mais modernos, ou até mesmo liberais, como o mesmo que falou que Moisés fumou maconha, diz que Daniel era homoafetivo. Pegou? Como é que o cara sai de um extremo para o outro? Não é porque não tem uma informação na Bíblia que eu vou afirmar que ele era daquela linhagem, para Daniel. Mas existem eunucos na Bíblia, que são pessoas que, eu vou dizer aqui que, num resumo do resumo, que quiseram serem celibatárias. Elas quiseram devocionar a sua vida para um propósito, para estarem mais próximas de Deus, com o não contato com a sexualidade, da intimidade. Agora, dizer que Daniel foi eunuco, não há uma expressão forte bíblica para dizer que ele era eunuco. Os eunucos que trabalhavam para os reis servindo, né, os palácios, eles eram castrados? Castrados. Como é que dá essa castração? Alguns eram queimados do seu órgão sexual ou outros eram arrancados dos seus testículos, que era a força pela qual produzia-se a ereção do cara. E aí o rei ficava despreocupado. Só que, rapaz, é bem complicado, porque falando-se de sexualidade, o ser humano que já tem a cabeça pervertida, tudo para ele, ele olha para o poste, ele enxerga uma outra coisa. Então, na cabeça de alguns, é muito complicado. Mas, todavia, fazendo uma anamnese, né? Vou aqui fazer como o pastor Cláudio Gama, fazendo uma anamnese do conjunto da obra, o eunuco era alguém que estava separado para um determinado fim, para cumprir um propósito. Nesse propósito, ele deveria caminhar na estrada da pureza, vamos colocar assim. E ele deveria estar destacado para não tocar em determinadas situações e nem se envolver na questão da sexualidade. O eunuco era alguém separado, uma espécie de celibatária, para poder viver exclusivo para um determinado fim. Ponto. Gente, eu tô tendo uma questão bem complicada agora, porque isso dá uma brecha até pro homossexualismo, né? Porque as pessoas que querem trocar de sexo, por exemplo, o eunuco era mutilado. Sim. Então as pessoas homens que querem se transformar em mulheres, eles pegam isso no direito de que eu arranquei meu órgão sexual, como aconteceu lá nos eunucos. Complicada essa situação. Mas ali, alguns deles eram forçados. Forçados, sim. Alguns deles já nasciam assim. Agora... E a Bíblia condena a mutilação também, né? Então são vários fatores que vai complicando. Aí você tem uma galera que hoje, Daniel, ela deturpa tudo. É aquilo que eu falei, dependendo da cabeça do cara que já está pervertido, a mutilação hoje, do segmento que você está falando, ela é para promover uma nova identidade no cara. Sim. Então, assim, é totalmente diferente. O cara que era eunuco, ele não ia por esse caminho. Pelo contrário, ele deveria se desviar desse caminho da prostituição, do contato sexual. Ele era eunuco por quê? Porque ele não era um cara jogado à sexualidade. Já os nossos dias, não. O cara é jogado à sexualidade e ele quer trocar a sua natureza para uma nova identidade. Verdade. Complicado. Vamos para a próxima pergunta. Jorge Henrique de Brasília. Essa também aqui é polêmica, hein? Quanto à salvação, perde-se ou não se perde?
É possível perder a salvação ou a salvação um salvo é salvo para sempre? Rapaz, eu ouvi uma pessoa falando esses dias e eu fui dar uma olhada de novo nas Institutas. E no volume de número 3, o teólogo João Calvino vai dizer que tem pessoas que elas estão salvas por um tempo. E eu não entendi por que ele escreveu aquilo. Volume de número 3, não é invenção da minha cabeça. João Calvino, Institutas, no volume de número 3, não vou lembrar aqui a página. Escrita está que Deus para alguns salva por um tempo. Aí quando você vai ler Hebreus, lá no capítulo de número 6, 7, 8, e no capítulo de número 10, você vai ver sobre alguns que já experimentaram e agora não mais conseguem retornar. Pisaram o sangue da aliança. Ou seja, perderam o direito da salvação. Só que aí entra uma pergunta: se eu estou salvo, quem me salvou? Qual espécie de sacrifício foi feito para que Paulo fosse salvo? E se é Cristo o sacrifício perfeito, diferente da antiga aliança, que o sacrifício cobria os pecados, agora o sacrifício de Cristo, ele anula, ele invalida, ele apaga todo o pecado que eu vou cometer. Pelos que eu cometi ontem, pelos que eu vou cometer hoje, pelos que eu vou cometer ainda amanhã. Eu já estou justificado. Agora, o problema, Daniel, é que tem gente que fica nessa. Senhor, escreve o nome, agora arrisca o nome, agora imagina. É possível isso acontecer? Rapaz, eu vou dizer para você de uma forma bem diferente que, lendo o texto da carta aos Hebreus, que uma vez que foram iluminados, e hoje já não, eu vou dizer que perde. A possibilidade da perda da salvação. O cara até entendeu que Jesus é o Senhor e que fora de Jesus não há outro Salvador. É através de Jesus, mas ele não se rende a se submeter a quem é Jesus. Ele não se rende. Aí a sua não submissão, reconhecendo quem é Jesus, faz com que ele não desfrute plenamente da salvação que ficou ali. Aí alguém pergunta assim: então você está dizendo que a graça ela é resistível? Aí fica você para pensar. A gente entende também que a salvação não é pelas obras, né? Eu acho que tem um texto, se eu não me engano, Jesus falou em Marcos, acho que 16, se não me falha a memória: aquele que crê será salvo. Portanto, aquele que não crê será condenado. Então, dá uma impressão, eu entendo que se você crê, você já possui o direito da salvação, né? Porque já que não é pela obra, dá uma impressão quando a gente fala assim, a gente pode perder a salvação, porque se a gente cometer algum ato que vá contra, né, a doutrina bíblica ou os ensinamentos, até que Paulo ensina, a gente vai perder essa salvação. Então, como é que a gente entende isso? O problema é não compreensão entre a predestinação e a eleição. O que Deus predetermina é aquilo que ele já elegeu. O problema da grande confusão é quando a gente não sabe discernir essas duas questões. O que é a eleição e o que é a predestinação. Que a turma gosta de dizer: eu estou no direito do meu livre-arbítrio. Olha assim. Por quê? Mas depois, não, mas eu sou um eleito. Aí eu, não, porque Deus é quem determina. Eu falei, o cara é fatalista, o cara é... Você vê o pensamento muito embolado da turma. Só que é por isso que a gente precisa se debruçar, porque há uma diferença entre você estar debruçado sobre a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. E ela tem coisas que quase se alinham e parecem iguais, mas há uma diferença entre uma e outra. Entendeu? Porque Deus conhece todas as coisas. Eu não posso fazer como teólogo arminiano clássico aqui no Brasil, que eu respeito muito e que considero muitos dos seus estudos, que é o Augusto Vailate. O Vailate é uma autoridade, isso é indiscutível. O cara conhece muito de grego, de hebraico, é um expoente, sabe? Agora, eu penso numa fala dele, que ele disse que Deus olha para o corredor da história, como quem diz assim, vou mexer ali de novo. Mas se Deus já determinou, se Deus já pré-determinou e já colocou ali, se Deus olhar de novo,
e mexer, é como se Deus estivesse dizendo assim, não, eu errei. Aí eu paro para pensar, dentre muitos argumentos que ele fala, mas para mim, um dos que corrobora muito e colabora muito na sua teologia no Brasil, sendo um arminiano, é o Dr. Augusto Vailate. E ele me faz pensar nesta questão. Porque quando você lê nas Institutas, no capítulo, no volume de número 3, o Calvino dizendo assim, para alguns, Deus deu a salvação por um tempo. Eu falei, ué, e depois, tomou? Ou o cara não entendeu, ou o cara não se submeteu. Porque as ovelhas vão ouvir a voz do sumo pastor e vão segui-lo. E seguir o sumo pastor não quer dizer que ela está livre de problemas e de intempéries. Ela vai ser provada o tempo todo. Abrindo um leque aí, tem uma palavra que diz, uma passagem que diz assim, o reino de Deus é conquistado à força. Sim. Então, há uma conexão ou há uma divisão em reino do céu, se o senhor conseguir me responder isso agora, reino do céu, reino de Deus e salvação. Tem uma conexão ou são coisas Tem conexão. distintas? Eu não vou saber te explicar o assunto por todo, porque Sim. é um assunto muito complexo. Você vê Jesus falando reino de Deus, reino dos céus. Há uma diferença. Reino de Deus, governo, soberania, está submetido àquilo. E rapaz, quando você lê Isaías, capítulo 43, no verso 3, ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Você vê que não tem como fugir. Tudo está submetido à soberania de Deus. Não escapa nada, nem um ínfimo dos nossos pensamentos. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo. Agora, quando você fala de reino dos céus, a conotação já é outra. Porque você está falando, Jesus está falando para um contexto romano de um reino que se achava poderoso e que se achava infalível e eterno, que na verdade você já vê que caiu. E o reino dos céus, ligado ao reino de Deus, você vai ver o entrelaçar do que é um ao outro. E no final, convergindo para que haja uma revelação do que Deus é e do que Deus quer fazer, do que Deus vai se manifestar. De um governo único, potente, maravilhoso, excelso, verdadeiro e de paz. E essa passagem, ela sim, eu acho que está relacionada a obras, né? Porque esforça-te. Então, suas obras em prol de galardão. Mas vamos deixar também que esse assunto que dá pano para manga, né? Enquanto o senhor bebe uma aguinha aí, eu vou falar aqui com quem está nos assistindo, você que chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa seu comentário, tá? Todas as perguntas e as respostas que estão acontecendo aqui, participe, a sua opinião é muito importante. Todas as vezes que o pastor Paulo sobe um vídeo no canal de uma resposta com um conteúdo bem interessante, participe, porque se você observar lá nos comentários vão surgindo novas ideias, novas perspectivas e ali é bem legal aquela interatividade que a gente vai aprendendo cada vez mais do que é certo, do que é errado. O pastor Paulo está sempre interagindo também, ajudando nesse esclarecimento, tá bom? E aproveito para falar para você que não segue o Falando de Bíblia lá no Instagram, segue lá, @Falando de Bíblia Oficial, porque lá é o canal onde você manda as suas perguntas para o pastor Paulo Nascimento. Esse podcast aqui hoje está acontecendo através de perguntas dos seguidores lá do Instagram. Como diariamente sobe vídeos aqui com dúvidas relacionadas aos seguidores do Instagram, tá? E aqui na descrição desse vídeo também, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, mandando seu vídeo, mandando a sua dúvida, e você que quer ajudar a essa programação, tá? Você pode estar ajudando essa programação de várias formas. A primeira delas é se inscrevendo no canal e curtindo. Segunda, compartilhando e divulgando para o maior número de pessoas possíveis. Terceiro, tem um recurso aqui que é um coraçãozinho chamado Valeu. É você clicar ali e ali você pode doar qualquer valor. Você pode também estar divulgando a sua marca aqui na telinha aqui, ó, do podcast. Olha quantas marcas tem aqui divulgando. E isso pode alavancar os seus negócios. Você que tem algum negócio online, uma livraria, algum produto que você venda pela internet, ó, a audiência do Falando de Bíblia é uma audiência fiel que pode ajudar a sua marca. Então, entre em contato aí no WhatsApp aqui na descrição desse vídeo e ajude o Falando de Bíblia e tem a sua marca aqui também. Você vai estar sendo um abençoador dessa obra. Combinado? Então, dados os recados, fique à vontade em ser um ajudador
dessa programação. Meu pastor, está preparado para mais uma pergunta? Rapaz, tô suando frio aqui, cara. Essa veio da Ruth de Cabo Frio. Essa é uma pergunta de cunho pessoal, hein? Vamos lá. Pastor, o senhor é arminiano ou o senhor é calvinista? Ô, Jesus! Rapaz, ambos os pensadores citados, tanto Armínio como Calvino, as suas escolas têm deixado a sua colaboração de forma a pensar sobre muitos apontamentos da Bíblia. Trouxeram luz, esclarecimento, desmistificaram situações que a gente ainda não conseguia ter uma interpretação boa. Só que todo segmento tem os seus exageros. E a gente tenta buscar um equilíbrio. Tem coisas do Armínio que eu uso nas minhas mensagens. Tem coisas do Calvino que eu uso mais Calvino nas minhas mensagens do que Armínio, diga-se de passagem. Que também uso. E isso não me faz nem arminiano nem calvinista. Porque no final, ambos estão falando sobre a Bíblia. Eu preciso, antes de me declarar calvinista ou arminiano, ser uma pessoa bíblica. Uma pessoa que ame as Sagradas Escrituras. Porque são delas que produzem vida em nós. São elas, as palavras contidas nesse livro, que nos indicam o caminho do céu. E é justamente por ela que nós seremos salvos, ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. O problema é que muita gente acha que o crivo máximo ou é Calvino ou é o Armínio, quando na verdade ambos os teólogos, os estudiosos, os professores e essas duas grandes escolas estão debruçadas em assuntos da Bíblia, que muitas vezes era assunto que nós denominamos como paulino e que na verdade eram assuntos que já estavam dentro do rol do judaísmo. E aí a gente vai apenas fazer um pertencimento para um determinado segmento, quando na verdade a gente deveria exaltar a Bíblia. Nada mais que isso, a Bíblia pela Bíblia. Eu não sou nem arminiano, não fico fazendo defesa. A Assembleia de Deus é arminiana no seu estatuto. A denominação pela qual eu faço parte, ela é arminiana. Ela crê na perda da salvação, ela crê num monte de coisa que às vezes a gente fica assim, né? Agora, quando você olha para algumas explicativas das narrativas das pesquisas de Calvino que chegaram até nós, você vê que há um arrazoado muito bom a se observar e aprender e abraçar. Como também há coisas que você pode distanciar. E aí você precisa ter aquela questão da sua peneira, da sua balança. O que é bom para você? O que te edifica? O que vai te fazer bem para a sua alma? O problema é que as pessoas não estão sabendo fazer isso. Fazer uma balança para pesar o que vai lhe fazer bem. Agora não, Calvino falou, pronto. Ele está certo, mas não considera uma outra observação, um outro olhar. Ou acham que só ele falou a verdade e que ele é o teólogo absoluto. Não. Tiveram outros teólogos mais e outros teólogos até que discordaram do seu arrazoado. E isso também não desmereceu. Ambos trabalharam para que esses estudos chegassem até nós. Aí eu dou valor. Os caras que, mesmo antes de mim, séculos antes, pensaram até muito maior do que eu estou pensando hoje. E deixaram para nós esse legado. Está lá o registro. Ninguém tira. As suas obras continuam falando, mesmo depois de mortos. Mas dizer que sou calvinista, bandeirante de um movimento, não sou. Se eu sou bandeirante de um movimento, eu sou desse aqui, a Bíblia. Falando de Bíblia. É isso. Meu pastor, não vou te pedir para citar todos, né? Mas assim, o que o senhor pode nos listar aí de uma diferença de pensamentos entre o calvinista e o arminiano? O que mais? Assim, não todos. A gente sabe que tem muitas divergências, mas assim, os principais para a gente fazer um pensamento aqui nesse momento. Por exemplo, no mínimo,
O Armínio Jacob, que foi um dos alunos de Calvino, tomou posse de conhecimento do que ele escreveu no volume de número 3, que eu já citei aqui no começo da nossa conversa. Vou fazer uma observação aqui. O Armínio foi aluno de Calvino? Sim. Olha aí. Sim, foi aluno. E foi um excelente aluno. Assim como Paulo era aluno de Gamaliel. E tem questões que o aluno às vezes supera o seu mestre. Você é professor, Daniel de Cavaco. Professor, você fazer um aluno bom que te supera? A alegria que há em você? Pô, o cara estudou, o cara se empenhou, mas tem que reconhecer que começou contigo. É verdade. Teve uma referência. Então, assim, é muito difícil hoje a gente olhar para a galera e não fazer uma diferenciação. A diferenciação mais clássica é os camaradas que falam sobre a questão da perda da salvação e não perda da salvação. O calvinismo pensa que os eleitos, ponto. E eu até falei sobre um vídeo do pastor Ed Renekiewicz aqui, que ele fala, você pode estar na cama errada, fazendo besteira, pô, ele já te amou, ele já te elegeu, ele está dizendo assim, ele já te elegeu. Agora, o comportamento do eleito é aquele? Eu sei que nós temos fraquezas. Eu sei que enquanto nós estivermos nessa carne aqui, nós temos muitas coisas a resolver, mas também muitas coisas a renunciar. E nós não renunciamos por nós mesmos, mas porque o Espírito está em nós, completando a sua obra. Agora, há de se pensar que o próprio escrito do Jacob, né, o Armínio, ele também tem lá os seus pensamentos, por exemplo, da perda da salvação, que ela se perde. Até eu ler de forma sobre a obra de Armínio, eu falei, caramba, eu pensava que não poderia se perder. Por conta de quem? Quem foi que me salvou? Quem foi que fez o sacrifício? O sacrifício é perfeito? Então, se ele me salvou, como é que eu vou perder? Ninguém perde aquilo que... Mas aí eu vi essa possibilidade da questão da perseverança dos santos, que é um assunto também muito extenso. Rapaz, são coisas que os camaradas... Eles brigam, mas o problema é quando a gente pega pontos isolados da Bíblia. Tem que pegar o ponto no todo, a perícope toda. Eu não posso assaltar um pedacinho do texto para poder falar dele. Entendeu? Mas diferenciação entre um e outro é a não crença também dos dons espirituais na sua totalidade, e o outro crê que tem continuidade. Não é... Também tem algumas coisas que o Armínio fala lá, dos dons espirituais, que você fica meio assim. Mas a gente crê também que é continuista. Amém. E o outro não é. Calvino não era cessacionista. Já o Armínio, ele era continuista. Benção, meu pastor. Obrigado aí por esse esclarecimento. Galera, chegamos aqui a mais um final de mais um podcast falando de Bíblia, com o nosso querido pastor Paulo Nascimento. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e participe lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Pastor Paulo Nascimento, muito obrigado por esse momento maravilhoso de mais um aprendizado. Acho que eu agradeço em nome de todos aqueles que estão nos assistindo ali também, né? Por esse momento de aprendizado com o senhor aqui. Eu quero finalizar minha fala passando para o senhor aí, para o senhor estar falando com o seu público, essa audiência que te ama, que te acompanha, que aprende com o Senhor, que fala, que dá lá os testemunhos, né? Obrigado pelo ensinamento. Então fala um pouquinho com esse pessoal aí e faz a sua oração para a gente encerrar. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aqui a produtora Estúdio D por me receber aqui nesse ambiente tão confortável e que pode e me permite estar me comunicando com vocês. Obrigado a todos os amigos e irmãos que têm me encontrado na rua e a gente tira uma foto, a gente faz o videozinho, é o Falando de Bíblia fazendo amigos, né? Isso é bem legal. Quero mandar um grande abraço para a irmã Tatiane Gonçalves, que testemunhou sobre o seu marido estar nos acompanhando aqui, cada vídeo, cada publicação nossa pelo YouTube, o quanto está fazendo bem para ele. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que o Senhor continue completando a sua obra sobre a sua casa, sobre o seu viver. Há tantos outros irmãos espalhados, a galera fala assim, poxa, pastor, tu não mandou um abraço, galera aqui de São Gonçalo que já me conhece, Isaías, e também para a irmã Carol, a Carol que trabalha com personalizados
lá no Instagram, e que tá chegando uma Bíblia para mim aqui personalizada com o escudo de Davi, falando de Bíblia. Rapaz, pensa uma Bíblia para mim, uma Bíblia para Roseli. Chegou, tá chegando, tá no correio já tá pertinho de chegar, e eu só tenho a agradecer ao carinho de todos os irmãos, lembrando que esse programa só acontece por causa de você, que essa programação ela foi feita para você. A pandemia, ela me proporcionou essa questão do podcast. O Daniel me abençoou aqui com a questão do vídeo resposta, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui interagindo um com os outros. Obrigado a você que manda a sua pergunta, obrigado a você que manda o seu vídeo resposta, o seu vídeo pergunta, obrigado a você que envia aqui a sua crítica, que para mim vale muito. Obrigado até aos irmãos que chegam lá querendo quase que me bater de forma grosseira, né? Falando tão enérgico. Eu sei que é pelo zelo da palavra de Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanham e que têm divulgado, nos ajudado, e eu só tenho a agradecer. Daniel, obrigado por esse dia, mais uma vez, por esse momento. Igor Starneck, que está na imagem e som, muito obrigado pela sua colaboração, pela paciência comigo aqui. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que tivemos aqui na Tua presença, falando da Tua palavra, que o Teu Espírito traga luz ao nosso entendimento, ao nosso coração. Que o Senhor continue falando, Senhor, através desta programação para a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Repreende tudo aquilo que não provém de Ti, joga por terra tudo aquilo que não louva o Teu nome de Deus. Instrua-nos, Senhor, pelos caminhos da vereda da justiça por amor do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, na hora das dificuldades. E eu quero colocar a casa desse meu irmão diante do Senhor, suplicando a Tua bênção sobre a vida desse meu irmão e desta minha irmã. Te pedindo, Senhor, abençoa este Teu filho e essa Tua filha. Abençoa o seu lar. Senhor, ouve a petição do Teu povo, a sua súplica, o pedido de socorro através da oração. Liberta o que está oprimido, cura o que está enfermo. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Traz a sua provisão sobre a vida do Teu povo espalhado sobre a face da terra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, de perto e de longe. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu ministério, você que nos acompanha aqui, que tem o seu chamado, que possamos caminhar juntos aqui. Vamos abençoar a única. Yevareha Adonai veish merecha, e a era Adonai panavelecha virunecha, e sa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.